Hoje eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor, lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 10. Palavra do nosso Deus em Apocalipse, nós vamos ler Apocalipse 10, verso 11, e depois nós vamos ler Apocalipse 11, verso 3. Tá? Na semana passada, na quarta-feira passada, nós estudamos os capítulos 8 e 9, vimos acerca das 6 trombetas, e o capítulo de número 9 de Apocalipse, ele termina com Deus falando que ele deu a oportunidade, ele deu a chance, e mesmo assim muitas pessoas não se arrependeram. O capítulo 9, ele termina dizendo que os outros homens, aqueles que não foram mortos por seus flagelos, não se arrependeram das suas obras más, deixando de adorar a demônios e a ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então o capítulo 9 de Apocalipse, ele termina com essa palavra, que ele deu a oportunidade, aquelas pessoas não se arrependeram. Porém, o capítulo de número 10, ele fala justamente agora da igreja. Quando o texto fala das 2 testemunhas aqui, no capítulo de número 10 e capítulo de número 11, ele está falando da igreja dos crentes. Então, todas as vezes que você for ler o Apocalipse e que você encontrar-se com este texto de Apocalipse capítulo 10 e capítulo 11, você estará se deparando com um texto que fala sobre as 2 testemunhas que representam a igreja, os crentes na terra. Então eu quero intitular essa palavra, essa mensagem, dizendo que missão da igreja, uma tarefa inacabada. Nós vamos pensar subordinados a este tema, a missão da igreja, uma tarefa inacabada. A missão da igreja não acabou. E é interessante que do capítulo 9 para o capítulo 11, há um interlúdio, há um intervalo, onde nós vemos aqui neste texto, justamente que cessa o momento da 6ª trombeta, e o Senhor então começa a falar da autoridade da igreja para proclamar o evangelho na terra. E uma vez que esta igreja está diante da proclamação do evangelho, ela precisa se revestir de certas armas para ela continuar a ministração da palavra de Deus na terra. Então, nós vamos ver isso hoje nos capítulos 10 e capítulo de número 11. Mas veja aí, em primeiro lugar, aí, capítulo 10, verso 11, primeiro, que diz assim: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O texto está falando de uma profecia para nações, para reis e para todos os povos. É interessante olhar essa figura que aparece aqui, de uma proclamação em todos os reinos, em todos os povos, em todas as línguas. Deus está conclamando a sua igreja para proclamar o evangelho de Cristo Jesus. E é interessante olhar também que o capítulo de número 11, verso 3, diz assim: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. É interessante olhar que a igreja de Cristo Jesus, ela tem uma missão na terra, ela é proclamadora, ela é anunciadora do reino de Deus. O IBGE, ele destacou que há cerca de 22% da população evangélica no Brasil. 22% da população brasileira é evangélica. E quando nós olhamos esses 22%, olhamos esses números, nós nos perguntamos acerca da diferença que a igreja de Cristo Jesus ela tem feito na terra. Nós começamos a nos perguntar que agência somos nós de proclamação. E aí é interessante olhar que nós estamos hoje em plena campanha de missões mundiais, que tem o tema Faça a Terra se Alegrar.
O tema da campanha de missões mundiais é: faça a terra se alegrar. Alegre a terra, transformando-a com a alegria de Cristo. Transforme o mundo com a alegria de Cristo Jesus. Esse é o tema da nossa campanha. E aí, quando nós olhamos para esse texto, nós estamos vendo aqui, nessa porção, um anúncio. Então, a igreja, ela tem uma tarefa inacabada. Ela, aqui em Apocalipse capítulo 10 e 11, nós temos aqui uma expressão que denota que a 7ª trombeta não será tocada enquanto o evangelho não for pregado em todas as línguas, em todas as nações, em todos os povos. Por isso, aqui no verso 11 diz: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, de muitas nações, de muitas línguas e de muitos reis. Então o texto nos convida a um tempo de proclamação. Como que nós vamos proclamar o evangelho? Nós temos que proclamar o evangelho de uma forma ousada e com intrepidez. Qual é a forma que a igreja de Cristo ela anuncia o reino nessa terra? Nós anunciamos com intrepidez, nós anunciamos com ousadia, nós anunciamos com coragem, nós anunciamos declarando o poder de Deus. Veja comigo o capítulo de número 10, que diz assim: eu vi outro anjo descendo do céu, envolto em nuvens, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Aqui há uma dúvida se Apocalipse 10 verso 1 está mencionando sobre a pessoa de Cristo ou um anjo. E nós vamos concluir que não é sobre a pessoa de Cristo, porque mais à frente neste capítulo mesmo, João não está prostrado diante dessa testemunha. É um anjo poderoso que vem da presença de Cristo Jesus. E aqui tudo indica que é o mesmo anjo do capítulo de número 5, que deu autoridade para abrir os 7 selos, e era Cristo Jesus abrindo os 7 selos, mas é aquele anjo que aparece para João e diz: não temais, porque o leão da tribo de Judá, ele tem autoridade para abrir os 7 selos, e João está ali diante daquela magnitude, daquela grandiosidade de Deus, e ele reconhece a autoridade que vem somente do Senhor, e ele vem da presença de Deus, os anjos, declarando aqui o poderio do Senhor sobre a igreja. É interessante que os anjos são tidos como os guardadores, os protetores. É interessante que Hebreus 11 verso 4 vai dizer justamente isso, que os anjos são esses espíritos que guardam a igreja de Cristo Jesus. Então aqui o poderio é decretado sobre a igreja, a unção é decretada sobre a igreja, para a igreja ser esta agência proclamadora. E é interessante que o verso de número 2 diz assim: e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Quando você vê essa expressão do verso de número 2 aqui, é para declarar justamente que o evangelho ele alcança toda a terra, todas as nações, todos os povos, toda a criação é alcançada, do mar e a terra. Então o anjo vem e coloca o seu pé direito sobre o mar, o pé esquerdo sobre a terra, e esse anjo dá autoridade, a unção para a igreja, que é o próprio Espírito, o Espírito Santo de Deus, o Espírito que dá autoridade à igreja para ela ser uma agência proclamadora do reino de Cristo nessa terra. E é interessante que aparece aqui, e ele tinha na mão um livrinho aberto, e nós vamos ver algumas verdades sobre esse livrinho que aparece aqui na expressão do Apocalipse, no capítulo de número 10. E é interessante que, como nós vamos proclamar de uma forma ousada, porque Deus está dizendo: a igreja tem poder, a igreja tem unção, a igreja é revestida desse poder para proclamar em todas as nações que Cristo Jesus é o Senhor.
Esse é um tempo, igreja, para nós proclamarmos o reino de Cristo. Esse é um tempo para a igreja se ver com autoridade para declarar o amor de Cristo. Nós estamos vendo pessoas se convertendo, nós estamos ouvindo testemunhos de pessoas. Essa semana, uma pessoa entrou em contato comigo, dizendo que a tia dele, assim que passar essa pandemia, vai para a nossa igreja, para batizar na nossa igreja. Louvado seja o nome do Senhor, porque a igreja, ela tem autoridade. A autoridade não está na mídia, a autoridade não está nas notícias, no governo. Nós estamos vendo tudo isso aí que está acontecendo. A autoridade está com a igreja de Cristo Jesus. E aí Deus quer te usar como essa fiel testemunha. É interessante que nós pausamos as trombetas. O capítulo 9 pausa a trombeta para que a igreja se revista de autoridade para proclamar o evangelho de Cristo. E é interessante que agora o verso de número 4 diz assim: logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Sabe qual é a interpretação deste verso número 4? É a seguinte: a igreja, nós recebemos a autoridade do Senhor, nós recebemos o revestimento do Espírito Santo que nós estamos vendo aqui, que Ele nos dá, mas há um momento que nós precisamos guardar aquilo que o Senhor tem nos dito para o nosso coração. Tantas pessoas, elas revelam, elas falam precipitadamente, não é verdade? Tem tantas pessoas que ouvem de Deus algo e já vão logo falando. João aqui, ele para, o anjo diz para ele assim: não escreve, guarda agora o segredo que você está ouvindo. E tem gente que precipitadamente, quando ouve algo da parte de Deus, já sai proclamando. Mas é interessante olhar que ele diz: não escrevas. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Sabe o que o Apocalipse está dizendo aqui? Que as trombetas estão soando e o tempo está mais próximo da vinda do Senhor Jesus. Quando nós vimos as 6 trombetas, falando lá da economia, falando das embarcações, da terça parte, da saúde, das epidemias, que o Apocalipse 8 e 9 falam das epidemias, das embarcações, da economia, que a terça parte das embarcações foi tirada da terra, falando da quebra da economia. Nós olhamos agora para o Apocalipse, que diz no verso de número 6, já não haverá demora. Quando chegar esse momento, para a igreja de Cristo, não haverá mais demora, será muito rápida a iminente volta do Senhor. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo anunciou os seus servos, os profetas. Sabe qual é a verdade deste texto aqui do verso 7? É a seguinte: é que a igreja do Senhor, ela tem as promessas de Deus, e tudo que Deus prometeu aos profetas no passado irá se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor, porque a igreja de Cristo Jesus, ela tem as promessas e ela está segura. E como nós vimos no capítulo de número 7, verso 4 de Apocalipse, aqueles que têm o selo na testa, a igreja do Senhor está protegida. Quando vier a maior perseguição sobre a igreja, porque este tempo virá, e nós vamos ver no capítulo 11 agora, a igreja está protegida. Se você tem o selo na testa do Espírito Santo de Deus, você está protegido. Leia depois com calma o capítulo 6 e o capítulo 7 de Apocalipse, e você vai ver sobre esse selo na testa, que o servo de Deus recebe, e que Paulo vai falar lá na armadura do crente, que é o nosso capacete da salvação, aquele que está protegido, blindado pelo Senhor. Meus irmãos, pode vir qualquer perseguição, a igreja do Senhor Jesus, ela está segura, a igreja do Senhor está protegida, a igreja do Senhor está blindada. E aí é interessante que o texto diz assim: fui, pois ao anjo, dizendo-lhe: que me desse o livrinho.
Ele então me falou: toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao seu estômago, mas na tua boca doce como o mel. Sabe qual é a interpretação? E é Champlin, um autor que vai comentar esta porção aqui, vai dizer o seguinte, que esse livrinho, a ideia aqui do livrinho é a palavra de Deus, mas é para que você todos os dias coma um pouco desta palavra e se revista desta palavra, para se tornar esta igreja que cumpre a missão em uma tarefa que ainda não está acabada. O livrinho aqui é a porção pequena, é a que Jeremias vai falar, que quando ele comeu, Deus disse para ele comer o livro da lei, lá no Velho Testamento, quando ele vai comer o livro da lei. E é interessante que a mesma expressão que aparece aqui, Deus diz assim: olha, você vai comer, no princípio, no primeiro momento, ele vai ser amargo, mas depois ele vai se tornar doce, para dizer, sabe o que, queridos? Que muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, ela nos confronta. Muitas vezes a palavra de Deus é uma exortação para o nosso coração, a gente não suporta, e tem gente que quando ouve a palavra de Deus arrepia, tem temor, tem medo, mas o servo de Deus, ele se reveste, e aí o texto diz, ela vai ser amarga primeiro, mas depois ela vai ser como mel, porque depois que nós vamos comendo, essa ideia do livrinho é muito interessante, você vai comendo a palavra, e vai se alimentando da palavra, pouco a pouco, livrinho por livrinho, igual nós estamos degustando o livro de Filipenses, igual nós estamos degustando, nos alimentando do livro de Apocalipse, igual nós estamos nos alimentando do livro de Filipenses, igual nós estamos nos alimentando do Sermão da Montanha todas as manhãs, pouco a pouco, livrinho por livrinho, nós vamos comendo a palavra. No primeiro momento, amargor, mas depois nós recebemos como se fosse um mel para o nosso coração, porque a palavra que nos confronta, o que diz Hebreus 4, verso de número 16? Que a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir os propósitos e pensamentos do coração do homem. É nessa palavra que nós nos firmamos. É interessante olhar que João, ele recebe aqui esse livrinho, toma, o verso 9 diz, está com a sua Bíblia aí? O texto diz assim: toma-o, devora-o. É um tempo para você se alimentar da palavra. A igreja só poderá ser uma agência que é capacitada para proclamar o evangelho se ela souber da palavra, se ela se alimentar da palavra, se ela comer. O texto diz: tomei, o verso de número 10, tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Sabe qual é a realidade aqui do verso 10? Significa o seguinte, que quando você abraça a palavra de Deus no seu coração, você deve tomá-la com fé. Você recebe a palavra e você crê na palavra, porque cada tio, cada vírgula, cada palavra da palavra de Deus vai se cumprir nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque nós temos essa convicção, é a palavra de Deus. Então, quando eu tomei o livrinho, em minha boca era doce, eu comi. Então me disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E aí nós chegamos ao verso 11 do capítulo 10 de Apocalipse. É necessário que profetize sobre todas as nações. Queridos, nós não sabemos o que a igreja perseguida ela passa. Nós estamos em plena campanha de missões mundiais, mas agora nós temos uma incumbência, mais do que nunca, quando estamos vendo a palavra de Deus se cumprir nas nossas vidas, mais do que nunca é tempo de proclamar a palavra de Deus. Por isso eu desafio você, querido, desafio você nessa noite a se apropriar da palavra. A palavra de Deus nos seus lábios é que tem poder.
Não é a palavra do pastor Marcos que tem poder, não é a sua palavra que tem poder, não é a palavra do homem, é a palavra de Deus nos seus lábios que tem poder. Por isso proclame, fale, anuncie, pregue a palavra em insta-tempo e fora de tempo. Mas é interessante olhar para esse tempo que agora as Escrituras nos falam. É um tempo de proclamar com coragem, com ousadia, com intrepidez, revestido da palavra, né? Nós precisamos comer o livrinho, a palavra todos os dias. Nós precisamos às vezes conter de falar aquilo que Deus nos revela, porque nós não podemos falar. É isso que a palavra do Senhor diz em João 16:12, diz assim: olha, tenho mais coisas para dizer a vocês, mas vocês não estão preparados. Há um momento que a gente tem que se calar, há um momento que a gente tem que anunciar, mas há momentos que nós temos que conter o que Deus nos revela, porque tem pessoas que não estão preparadas para ouvir a palavra de Deus. Mas aí entramos no capítulo de número 11, nós precisamos nos encher dessa palavra, e aí o capítulo 11 de Apocalipse nos dá algumas verdades aqui preciosíssimas ao nosso coração, quando diz assim: foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que o adoram, e os que naquele adoram. A expressão que aparece aqui, sabe o que Deus está falando aqui? Que Ele está medindo aquele que são seus. Os que são seus, Deus conhece. Os que são protegidos pelo Senhor, Deus conhece. Os que são do Senhor, Deus sabe. E Ele mediu aqueles que o adoram. A igreja do Senhor está sendo medida. Nesse momento aqui, o texto diz que o Senhor vai medir a sua igreja, os que são seus. Porque a partir do capítulo de número 11, vai falar da grande batalha que virá sobre a igreja de Cristo Jesus. E é interessante perceber que o texto diz: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. É interessante olhar que agora vem o período em que aqueles que não são do Senhor passarão pela grande perseguição. E é nessa expressão que está aqui o texto que aparecem as duas testemunhas, e que nós temos declarado desde o início dessa mensagem, que são a igreja, os crentes que têm o poder de Deus para anunciar o evangelho de Cristo Jesus. E aí o verso 3 diz: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. A igreja de Cristo se reveste de jejum. O pano de saco aqui significa jejum, busca profunda do Senhor. É a santificação da igreja, é a igreja buscando mais, a igreja orando mais, a igreja intercedendo mais, a igreja mais ainda na presença de Deus, buscando. E o texto diz: e elas estão vestidas de pano de saco. São as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. É interessante olhar para o texto e ver que a igreja do Senhor Jesus, ela tem aqui, o que a oliveira produz? O azeite. Ela produz o que? O azeite, que simboliza o que? A unção. A igreja terá o revestimento para diante do tempo da tribulação estar protegida, porque ela se reveste de quê? Da unção de Deus, ela se reveste do poder de Deus, ela se reveste do Espírito Santo de Deus para proclamar em tempos de dificuldades. E aí olhamos, este é o poder que as testemunhas recebem, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor. E aí o texto no verso de número 5, ele demonstra a esperança. A igreja de Cristo é uma igreja que proclama o evangelho com esperança. Vocês, meus irmãos que estão aí no Instagram, vocês, meus irmãos que estão aí no Facebook, ouvindo essa palavra nessa noite, tenham a certeza,
há uma proteção sobre aqueles que são do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque o texto diz: e se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. O Senhor está dizendo assim, que há um tempo agora que a igreja, ela será protegida por nosso Deus. A igreja de Cristo Jesus está blindada pelo Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o verso 6 do capítulo 11 diz: elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Agora o texto no capítulo de número 11, a partir do verso de número 6, fala dessa autoridade que a igreja tem, do revestimento que a igreja tem. Quem que fechou os céus para que não chovesse? Elias, o grande profeta Elias, foi o homem que orou e os céus se fecharam. A igreja do Senhor Jesus, ela tem autoridade para clamar, por isso que nós não podemos parar de clamar, nós não podemos parar de suplicar e de pedir ao nosso Deus que venha sobre as nossas vidas, sobre a igreja. E é interessante que o texto diz: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Agora o texto fala dessa besta que emerge do mar, simbolizando justamente o inimigo de nossas almas, o próprio diabo, que virá contra a própria igreja, para perseguir a igreja. E o texto diz que alguns irão morrer. O verso 8 diz: o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Jesus foi crucificado aonde? Em Jerusalém. Símbolo da perversão nos nossos dias, do distanciamento daqueles que estão longe da presença do Senhor Jesus. E o texto diz que nesse tempo, ali onde o Senhor Jesus foi crucificado, naquele tempo, haverá uma grande tribulação contra até mesmo em Jerusalém. O texto diz: então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Será um tempo de terror, de angústia, porque a igreja perseguida passará por duros reveses. O capítulo de número 11 fala justamente dessa perseguição contra a igreja de Cristo Jesus. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Sobre a terra, uma grande luta, uma grande perseguição. Se nós achamos, queridos, que esse tempo que nós estamos vivendo já é um tempo difícil, o que dirá da grande perseguição, da grande tribulação que virá sobre a igreja? Você acredita na palavra de Deus? Você crê na palavra de Deus? Você confia na palavra de Deus? Ipsiliterem, a palavra de Deus está se cumprindo nos nossos dias. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós estamos estudando sobre as cartas às igrejas. O Senhor tem falado à sua igreja. As 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. É interessante que essas 2 testemunhas, que simbolizam os crentes e a igreja, que ela tem autoridade nesse momento, depois ela é perseguida, ela passa pela grande tribulação. O arrebatamento é algo visível aqui. O texto diz que elas virão para subir aos céus. É isso que o texto diz. E ele diz assim: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos a contemplaram. Quando a igreja do Senhor no arrebatamento estiver subindo, os inimigos da igreja, os que perseguirem a igreja, estarão vendo a igreja subir.
Eu lhe pergunto nessa noite: você estará lá, subindo? Porque essas duas testemunhas simbolizam nós, os crentes, os servos de Deus, que têm autoridade para pregar, para anunciar o reino de Deus. Será que você tem este revestimento de Deus? E o texto diz: naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizados, e deram glória ao Deus do céu. Será um tempo que todas as nações verão a igreja do Senhor sendo arrebatada, mas eles terão temor, eles terão pavor. A ideia do temor aqui, no verso de número 13, é de pavor, porque eles verão a igreja do Senhor subindo. Passou o segundo ai, e eis que sem demora vem o terceiro ai. E aí, o texto de Apocalipse, no capítulo número 11, concluindo, ele fala: o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor, porque em meio a tanta tribulação, a tantas lutas, a tantas dificuldades e perseguição que a igreja passará, a igreja prevalecerá. Porque é interessante que o texto, naquele momento que as duas testemunhas pareciam como mortas, vai parecer na grande tribulação que a igreja do Senhor perdeu. Assim como Jesus Cristo morto, parecia que ele tinha perdido, mas ele ressuscitou. As duas testemunhas ressurgem para subirem aos céus e para glorificarem ao Senhor. E aí o verso 16 diz: e os 24 anciãos se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. E aí vem o hino, né? O final do capítulo de número 11 vai terminando com um hino de adoração ao Rei dos Reis, que diz assim: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão dos teus servos, os profetas, os santos e aos que temem ao teu nome. Quando nós paramos diante deste texto, nós reconhecemos a grandiosidade do nosso Deus. O Senhor tem uma recompensa para aqueles que se mantiverem firmes na grande tribulação. Há uma promessa do Senhor de galardão. O verso de número 18 diz: o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e os que temem ao teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o verso 19 diz: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Louvado seja o nome do Senhor, porque aqui, quando se fecha a 7ª trombeta, quando os mortos são julgados, os servos de Deus escolhidos, aqueles que lá no capítulo de número 5, o Apocalipse vai dizer que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. O texto diz que agora eles entram e veem a arca da aliança, eles veem o santuário de Deus. Então o temor do Senhor toma os corações, mas ao mesmo tempo a adoração, que será um tempo completo, perpétuo, na grandiosidade do céu que o Senhor separou para cada um de nós. Por isso, querido, esse é um tempo que eu e você, como agência proclamadora do reino de Deus, aqui estamos para continuar declarando que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas e Ele voltará. Aqui nós aplicamos essa palavra dizendo a você o seguinte: é um tempo de você proclamar de uma forma corajosa, é um tempo de você comer a palavra,
Não importa se ela virá com um tom de exortação, num primeiro momento amarga, mas depois doce. É um tempo de você se revestir do poder de Deus e do Espírito Santo, para você continuar proclamando o reino e o Evangelho de Cristo Jesus. E é um tempo também para a igreja ser encorajada no poder da oração, sabendo que é uma obra inacabada, mas um dia o Senhor virá para buscar a sua igreja. O Senhor conhece os que são seus, Ele ouve a voz daqueles que são seus.